Se você é hashtag fora Odair Hellmann, seja muito bem-vindo a um dos maiores canais que fala do Santos. Se você é hashtag fica Odair, eu vou tentar te convencer do contrário agora mesmo através deste vídeo. Vou falar dessa situação aí do Soteldo, tá? E do futuro do Peixão em relação à QSI. Agora mesmo, após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. PagBet, seu mais novo site de apostas esportivas, onde você pode estar se dando bem com apenas R$1. Além de estar fazendo saques rápidos via Pix, você também pode estar acompanhando aí os resultados do futebol mundial através do aplicativo. Então não perca tempo, se cadastre agora mesmo na PagBet através do link que está na descrição do nosso vídeo. Porque na PagBet é assim, acertou, tá pago. Valeu, pessoal. Então vamos falar de Santos, né, pessoal? Vou começar falando do Marcos Leonardo, né, que é o artilheiro do Mundial Sub-20, né, e assim como Roma, Napoli, entre outras equipes do futebol europeu, estão de olho no atleta. Agora, o Manchester, né? O Manchester United, né? Está de olho aí no atleta. E o atleta realmente, após o Mundial, pode estar pegando as suas malas e desembarcando aí no velho continente, né, pessoal? Então, o valor de mercado do Marcos Leonardo, como eu já havia falado para vocês, ele vai aumentando, né, conforme os números também vão aumentando aí no Mundial Sub-20, né? Ele já tem 4 gols e, se não me engano, são 3 ou 2 assistências, tá? A minha expectativa é de que o Santos consiga vender este atleta por pelo menos 35 milhões de euros. E acho que já está bem perto disso aí, por tudo que ele vem apresentando no Mundial, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou falar da situação do Soteldo, mas antes eu quero falar de você, torcedor, né, que é afim da permanência do Odair Hellmann. Odair Hellmann, que tem 90% de rejeição do torcedor após a desclassificação ontem para o Bahia na Copa do Brasil, tá? Ontem eu fiz uma enquete e 23% dos torcedores, né, ali ainda eram, 25%, tá? 25% dos torcedores ainda eram a favor da permanência do Odair Hellmann. Mas eu estou me baseando apenas no resultado do canal HB Santos TV. Mas eu já visitei outras enquetes e os torcedores ali estão entre 10% e 12% ainda a fim da permanência do Odair Hellmann. E essa porcentagem, essa pequena porcentagem, eu vou expor agora números para vocês, para que vocês mudem a cabeça de vocês, porque acredito eu que só com 90% de rejeição, o nosso presidente, a nossa diretoria, vai tirar o Odair Hellmann do cargo antes que aconteça algo pior. E o pior, garanto para vocês, ainda pode acontecer se o Odair Hellmann permanecer no Santos. Esses são os números do Odair Hellmann, tá, pessoal? Prestem muito atenção para que vocês, né, analisem melhor, né? Você que é a favor da permanência do Odair Hellmann. Eu sou totalmente hashtag fora Odair Hellmann. Já há um bom tempo, né? Depois de algumas vitórias que ele obteve aí no Peixão, nós resolvemos dar mais uma oportunidade para ele. E nós fizemos errado. Aquele momento da derrota contra o Ituano realmente era o momento para dispensar aí o Odair Hellmann, tá? E os números são os seguintes, tá, pessoal? Odair Hellmann, aqui são números do SofaScore e eu vou passar para vocês agora mesmo. 30 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Aproveitamento de 47,8%. Ele fez 32 gols, né? Sua equipe fez 32 gols e tomou 28 gols. Eliminação na fase de grupo do Campeonato Paulista, tá? E nós temos que considerar eliminação, porque o Santos não passou adiante. E lembrando que a expectativa da nossa diretoria, né? O planejamento da nossa diretoria previa o Santos chegando a uma final ou semifinal de Campeonato Paulista, o que não aconteceu, nós fomos desclassificados aí precocemente, tá? Oitavas de final da Copa do Brasil, ontem nós fomos eliminados aí
pelo Bahia, né? E, na minha opinião, nós perdemos essa classificação jogando dentro de casa contra o Bahia, porque o Odair Hellmann não estudou melhor, né, o que ele poderia fazer diante do primeiro jogo que ele fez no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Ele achou que o Paiva iria fazer o mesmo jogo, né? Campeonato diferente, tá? A vibração é diferente, a expectativa do jogador é diferente, né? A conquista é diferente. Então ele teria que ter mudado a sua estratégia, não mudou. E, infelizmente, nós amargamos o empate. O empate também em casa, o Mezenga, né, que foi do céu ao inferno de um momento para o outro, né? Bateu o pênalti, perdeu, infelizmente, e o Santos foi desclassificado aí da competição, né, pessoal? Terceiro lugar na Sul-Americana, e para quem está falando aí que o Santos ainda pode passar de fase, e pode ainda, tá, pessoal? Pode passar. Mas eu vou falar um negócio aqui para vocês. Só um milagre coloca o Santos na próxima fase da Sul-Americana. Pode acontecer. Mas só se for uma intervenção divina. Só assim. Fora isso, eu não acredito que o Santos vá se classificar na Sul-Americana. Estamos aí em terceiro lugar, cara, sabe? E o Santos precisa ficar pelo menos em segundo para disputar ali, tipo, meio que uma repescagem, né? Playoffs, com algum time que vai descer da Libertadores para ver se o Santos segue adiante na Sul-Americana. Então, acho uma missão impossível aí, quase impossível para o Peixão, tá? Estamos aí na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, para esses 10, 12 ou 25% que são a favor da permanência do Odair Hellmann, é que algo pior ainda pode acontecer. Então, muda o teu pensamento agora, para que o teu pensamento, junto com o nosso, chegue à nossa diretoria e a nossa diretoria tire esse cara, sabe? Tira esse cara de vez do Peixão, sabe? Tira ele de ser técnico do Santos, manda embora imediatamente. Ah, mas o Falcão vai também. Vá. Mas o Santos não pode viver, né? O torcedor, na realidade, não pode viver a ruim expectativa de estar brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Porque se o Odair Hellmann permanecer, essa é a nossa realidade. Você tem dúvidas? Então, pague para ver. Você quer pagar para ver? Eu não, tá? Então, esses são os números. Eu estou aqui mostrando para vocês, né? 30 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 9 derrotas e 12º lugar na competição nacional no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média de 1,38 gols por jogo, né? Então é muito pouco isso. O Odair Hellmann não merece estar como técnico do Peixão. Pelo menos essa é a visão, essa é a minha leitura. Desde o jogo contra o Ituano, nós demos uma oportunidade porque os números defensivos dele melhorou, só que quem não faz, leva. Não adianta você simplesmente melhorar os seus números defensivos e não melhorar os seus números de ataque. E os números de ataque, como eu acabei de mostrar para vocês, 1,3 gols por jogo. É muito pouco. Isso aí só leva o Santos para o buraco. Então, repensa na sua estratégia, do que você pensa para o Santos. Se você quer ver um Santos melhor, repensa na sua opinião em relação à permanência do Odair Hellmann, melhor dizendo, tá, pessoal? Então, vamos falar agora do Soteldo, tá? Chega de falar de Copa do Brasil, porque dá até dor de cabeça, né? Vamos falar do Soteldo. Saiu uma matéria na UOL, matéria do Lucas Mussetti, que é setorista do Santos e colunista da UOL, e matéria que diz o seguinte, tá? Santos faz oferta de compra após Tigres recusar novo empréstimo de Soteldo. O Santos deve comprar o meio atacante Jefferson Soteldo após tentativa frustrada de novo empréstimo junto ao Tigres do México. O Peixe enviou uma oferta de adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador venezuelano. O Santos tentou prorrogar o empréstimo válido até dia 3 de julho, quando se abre a janela de transferência, né, pessoal, internacional. Mas o Tigres recusou. Mais abaixo, a matéria ainda diz o seguinte: o Peixe agora negocia o parcelamento de 20 milhões de reais com condições ainda melhores que as previstas no contrato. O valor da compra continua o mesmo. É muito bom ouvir isso. O acordo já prevê a prioridade de compra por 20 milhões de reais
em parcelas por 50% dos direitos econômicos. Porém, o Santos enviou uma oferta de mudanças nas condições de pagamento e aguarda a resposta. Eu me preocupo com isso aqui, sabe por quê, pessoal? Porque se o Santos aceita os termos do contrato e depois tenta mudar os termos de contrato, o Tigres pode ver isso aqui de uma forma negativa, né? Ou é ou não é. Tá aqui, já te apresentei o contrato. Quer mudar o contrato depois de tudo que nós já acertamos? Isso é ruim, cara. O Santos deve comprar o Soteldo independentemente da resposta sobre o novo parcelamento. O presidente Andrés Rueda já decidiu que o camisa 10 tem que permanecer e exerceria a prioridade de compra no contrato, né? Essa é a matéria que saiu no GE, mas só que eu temo, né, do Tigre simplesmente decidir não vender para o Santos, prevendo, né, o Santos não pagar as parcelas que já estão previstas aí em contrato. Se eu fosse o Rueda, eu já acertaria a compra do atleta, exerceria o que está em contrato, porque isso pode impactar no recuo do Tigres, né? Mas está tudo em contrato, então o Santos tem prioridade. Se o Santos exercer, beleza. Mas será que o Tigres pode simplesmente falar assim, não vou mais vender para vocês? Não sei. Talvez não, porque já está em contrato, né, pessoal? Mas a notícia boa é de que o Soteldo deve permanecer no Peixão e que o Marcos Leonardo em breve pode estar sendo vendido e que esse dinheiro do Marcos Leonardo que eles utilizem aí da melhor maneira possível, tá, pessoal? Em relação aos números do Odair Hellmann, já está exposto aí para você, torcedor santista, repensa melhor, né, a permanência deste técnico que não tem nada a nos dar, tá? Sinceramente, estou triste com a desclassificação e se tem um lado bom dessa desclassificação, se é que existe o lado bom da desclassificação, é que agora nós teremos mais tempo, mas o Odair Hellmann já teve tanto tempo para treinar e não conseguiu acertar este elenco, então o problema não é o tempo, o problema é o próprio técnico, na minha opinião, tá bom, pessoal? Deixa nos comentários aí o que você pensa, um forte abraço no coração de todos vocês, à noite nós estaremos de volta, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.